Caninana fogo. Essa é pior do que a caninana comum, pois além dela correr atrás para te morder, além de voar das árvores, ela ainda solta fogo pelas ventas. Caraca! Soltar fogo pelas ventas, essa é a fogo. Algumas delas têm um avermelhado e aí tem o maior folclore em cima dela. Mas vamos embora saber um pouquinho sobre a biologia desse bicho também, falar um pouco sobre as lendas e por que esta caninana, diferentemente da outra, é chamada de caninana fogo, ou a famosa papa pinto. Pois é, bora saber um pouco sobre a biologia dela, e tem muita coisa interessante, inclusive a glândula de Duvernoy, que é aonde você teria aí a peçonha. Bora saber um pouco mais sobre isso, porque o biólogo Henrique vai esfregar ciência hardcore a nível de pós-graduação na fuça da galera em forma de diversão e ninguém nem vai perceber. Vem, bora comigo! Spartans of Science. Caninana fogo. Cara, a caninana ela mete medo, né? Vocês viram pelo outro vídeo da caninana. Foi um vídeo que assim estourou e as pessoas têm medo da caninana. Tem medo, mas não é uma cobra para se ter medo. Aliás, tanto a caninana comum quanto a caninana fogo está no nível 0 de classificação de periculosidade no Clinical Toxicology Research. Tá aí, 0. Não tem a menor chance dela te causar mal nenhum. Nenhum, cara, nenhum. 0. Inclusive da caninana comum, como vocês viram no outro vídeo, quem não viu vai estar linkado no final deste vídeo, que o pessoal da roça gosta de usá-la dentro dos celeiros para comer os ratos. Pois é, com esta caninana fogo, não é muito diferente. A diferença é que ela está mais voltada para aquela área da rainforest, né? Floresta chuvosa, amazônica. Então você vai encontrar nos países como Peru, Equador, Venezuela, etc. Um pouco mais para cima e também um pouco mais para baixo, na Bahia, no Ceará. Mas ela gosta, ela fica na área aberta, mas ela gosta também da área fechada. E assim como a prima dela, a caninana, ela adora comer de tudo, inclusive outras cobras, tá? Ela come aves, adora aves, come mamíferos, come como morcegos, por exemplo, come roedores, come lagartos, o que tiver pela frente, ela passa o rodo. E ela é bonitona, cara. Tem assim umas colorações diferentes. Algumas são esverdeadas, outras mais amareladas, né? Inclusive um dos nomes em inglês dela é essa, né? Amazon Snake, Yellow Amazon Snake, Puff Snake, porque ela também faz esse comportamento gular. O que é esse comportamento gular? É esse método de defesa, onde ela incha esse papo para parecer maior do que o que ela é e desfere os seus ataques, mas não é de nada, tá? Mas tem algumas diferenças muito interessantes sobre ela e a caninana comum. Bom, primeiro que esta Spilotes sulfureus, ela não era um Spilotes, não era do gênero Spilotes. Já passou por um monte de gêneros, para falar a verdade. E aí agora se realocou no Clinical Toxicology Research, eles ainda não atualizaram, mas no Reptile Database você já pega lá atualizado e mostra que ela passou de Pseuxis sulfureus, Pseuxis que seria o gênero, e sulfureus que seria sulfúreos, que seria a espécie, né, o epíteto específico, para o mesmo gênero da caninana, afinal de contas elas são muito parecidas. Então ela ficou com o nome científico de Spilotes sulfureus. Spilotes quer dizer manto preto e sulfureus quer dizer sulfa. Deve ser relacionado a algumas apresentarem esse leve amarelo, esse leve avermelhado, né, característico aí, próximo ao enxofre. Não só isso. Ela apresenta alguns comportamentos muito interessantes quando a gente compara ela com a caninana comum. Por exemplo, já foi observado que na caninana comum, Spilotes pulatus, ela faz uma constrição quando a presa é um pouco maior. Ou seja, aliás, as duas, eu tenho que contar aqui porque isso é mó barato, cara. Todas as duas costumam comer o alimento vivo. É sinistro. Quem já alimentou esse bicho sabe. Dá pra você ver, se ela comeu uma rã ou um rato, dá pra você ver a patinha do bicho aqui, cara, querendo sair. Eu não tô zoando, cara. Não tô zoando. Dá pra ver
a pata do bicho aqui que ela está engolindo. Ela engole mesmo, engole vivo. E essa sulfureus, a caninana fogo, cara, ela não faz a constrição. A caninana comum faz a constrição quando o bicho é grande e ela não faz a constrição. Ela sai comendo mesmo. Ela pega o bicho e engole, cara. Ela engole o bicho vivo, na maior. Eu lembro porque existia uma dessa lá no Vital Brasil há muito tempo e houve uma excursão lá e não sei que raios quem decidiu alimentar esse bicho quando eu tinha umas crianças fazendo uma visitação, cara. E aí ela pegou um rato e foi sangue pra tudo quanto é lado, meu irmão. Sinistro pra caraca. Não é uma coisa legal de ver. Sabe, quando você pega uma jiboia que vai pegar um rato, ela pega o rato, faz a constrição no rato, o rato morre, depois ela começa a comer. Essa caninana fogo, cara, ela sai comendo mesmo. Ela sai comendo. E é assim na natureza. E quando ela pega uma outra cobra, também ela faz a mesma coisa. Ela simplesmente sai comendo. Mas o legal não é isso. O legal é que, mesmo ela não tendo dente de inoculação de peçonha, ou seja, ela é uma áglifa, ela não possui dente capaz de inocular peçonha, ela ainda possui a glândula de Duvernoy, que seria a glândula equivalente à glândula de veneno aí, das serpentes que são opistógrafas, que são aquelas serpentes que têm a dentição especializada em injetar uma peçonha, mas ela é posterior. Só que não para aí, eu estou com um estudo aqui, inclusive ele vai ficar no primeiro comentário fixado, que mostra que essa serpente ela tem um dente um pouco diferenciado, o traseiro, um pouco diferenciado dos outros dentes, uma heterodontia, né? Quanto à sua dentição. E aí é a discussão, né? Como é que evoluiu isso? Na minha opinião, por parcimônia, ela deve ter evoluído de uma serpente que era opistógrafa e foi perdendo a funcionabilidade dessa dentição e essa dentição foi reduzida. E aí ficou esse vestigial. Bom, isso é a minha impressão. A não ser que alguém venha com outro trabalho e demonstre, não, na verdade ela está no intermediário, onde a dentição opistógrafa de injeção de peçonha está surgindo. Mas a minha ideia não é essa. Mas tudo cabe à discussão, inclusive ficará linkado no primeiro comentário fixado. Mas o fato é que ela não precisa dessa peçonha para comer, visto que ela come o bicho inteiro e pum, acabou. Para mim faz muito mais sentido que ela tenha perdido essa dentição, né, ter sido reduzida ao longo do tempo. Tá ali só para quebrar? É interessante que a seleção natural tenha selecionado dentes menores aí, afinal de contas ela come o bicho direto, não precisa de um dente para ficar atrapalhando, né, a consumir o animal, o dente quebrando ou entupindo. Mas não só isso. Ela ainda possui a glândula de Duvernoy e nenhum estudo demonstrou que ela fosse capaz de injetar essa peçonha que existe na glândula de Duvernoy. Talvez a caninana tenha a mesma coisa, mas elas não são capazes de injetar. Nenhum estudo demonstrou isso, pelo menos até o momento. Porém, a substância que existe ali foi avaliada. Olha que barato. Foi avaliada e separada e testada em camundongos, testada em aves e também testada em répteis. E pasmem, teve a mesma funcionalidade para camundongo e para aves, mas foi extremamente eficiente para lagartixas. Lagartixas se deram muito mal com a peçonha dela, né, que ela teria. Bom, Henrique, então por que você falou que ela não é peçonhenta? Gente, a gente só considera animal peçonhento aquele que tem interesse médico, aquele que tem a capacidade de te injetar uma peçonha através de um aparelho, como por exemplo é uma jararaca, como por exemplo é uma cobra coral. Quando a serpente não apresenta esse aparelho e a peçonha seria, e mesmo que ela tivesse o aparelho, a peçonha não faz mal nenhum, a gente não chama ela de peçonhento. Isso para evitar a morte do bicho à toa. E provavelmente essa serpente não consegue de maneira nenhuma injetar uma peçonha, nem na presa dela, visto que ela consome a presa dela praticamente inteira. Agora, é uma serpente bonita pra caraca e realmente algumas que têm esse avermelhado são
espetaculares. E por isso algumas são chamadas de caninana fogo, porque tem essa coloração, não é só preta e amarela, mas tem essa coloração desse leve avermelhado em algumas. Algumas são verdes. Não é legal isso aí pra caramba? É uma serpente espetacular, agressiva pra caramba, mas não é de nada. Agora, consome bastante roedores e outros animais que poderiam ser pragas em lavoura e etc. Estão aí para cumprir o seu ciclo. Então, para fechar com chave de ouro, apresento a vocês a belíssima, uma das mais belas do mundo e rápidas, como uma mamba negra, a nossa caninana fogo, a Espilotes sulfureus balbúrdia! Universidade Pública para Todos, Butantan, Fiocruz, Ibama, ICMBio e Espilotes sulfureus!